Salve a todos, salve a todas. 15 de dezembro de 2020, mais uma semana transcorrendo dessa maneira espelhada, né? Que 2020 tem sido complexa, enigmática, desafiadora, né? Um ano, eu não me recordo nesses meus 20 anos eu sou de 2000, né, gente? Eu sou de 2000. Não me recordo nesses então meus 20 anos ter vivenciado um ano tão desafiador quanto 2020 tem sido, né? Porque não acabou e, ao que tudo indica, ele não finda com a virada do nosso dia 31 de dezembro. Tema até que rapidamente falamos um pouco. E desses temas que falamos um pouco, algumas pessoas fazendo algumas colocações sobre o que tem aprendido dos vídeos. E uma dessas questões foi sobre o que eu chamei de perdidos, né? Quem são os perdidos? Não é nem tanto o quem são, mas é como não estar e não ficar perdido em um momento tão desafiador como esse. E não tem uma fórmula, né? Não tem uma fórmula. Cada um de nós, à sua maneira, tem sentido as dificuldades batendo às nossas portas, nos trazendo desafios imensos. Quando eu digo espelhados, né, 2020, um ano espelhado, esse 2020, esse 4-4, esse 40-40, é espelhado nesse sentido de trazer estruturações para cada um de nós, das mais complexas. Alguns amigos espirituais vão sempre nos alertar para isso. Eles têm nos alertado sobre isso há décadas, há anos, assim, falando de que nós postergamos muitas coisas em nós. A gente sempre pôde deixar para depois, por debaixo do tapete, para um outro momento, para uma outra vida, para, enfim, depois, né? E 2000 para cá tem marcado essa urgência. Não temos tempo. Não temos mais para onde prorrogar. Me lembra alguns jogos de videogame que você cumpria algumas metas, alguns desafios em um determinado período, em determinado intervalo, e se você cumprisse esse intervalo, alargaria, né? Você ganharia ali uma série de tempo, ou um sobretempo, e assim você ia prosseguindo no jogo. Os anos 2000 é muito esse prolongamento do tempo, né? Correm aí, manejam aí, para ver se a gente consegue um alargamento, e dentro desse alargamento uma expansão mesmo de consciência, e uma consciência que não é só individual. O grande desafio é que ela é coletivo, mas é um coletivo intrincado com as nossas questões internas, né? Então sou eu fazendo um alargamento familiar, social, nacional, estadual, planetário desses tempos, e ao mesmo tempo esse planetário, esse sideral, esse estadual, esse nacional, esse municipal, esse familiar,
repercutindo em mim também. Então não é um movimento, o termo que eu estou usando é espelhado, pareado, eu e o outro, criando uma perspectiva e uma ideia de nós. Desafiador, muito desafiador. E o que é o perdido que eu estava observando, tenho observado, quem está nos processos terapêuticos, quem está nos processos de cuidado, tem observado muito de perto este adoecimento, né? De como que esse nosso psíquico, esse nosso emocional, esse nosso mental, esse nosso existencial tem rasgado, tem fissurado e dele saindo quem somos, porque é essa a ideia. Alguns controles que nos eram dados estão sendo mesmo desfeitos. Alguns enlaces que possuíamos, que nos inibiam, que nos freavam, ficaram muito diluídos. E aí é nós, pela nossa conta, fazendo o que a gente acha e compreende ser o justo, o correto, o bom e o certo. E nessa amplitude de liberdade que nós temos visto, de modo geral, é assustador. Porque a nossa liberdade sempre foi e continua sendo o mais desafiador. A gente pleiteia a liberdade, a gente deseja liberdade, a gente almeja liberdade, a gente sonha por liberdade, a gente luta por liberdade, nós matamos por liberdade. Mas quando livres, eu faço o quê? Esse peso é assustador. As descobertas lá, e aí eu trago, eu trago Nietzsche, um dos primeiros a apontar o que ele chamou da morte de Deus, E Dostoiévski ao lado ali também falando quase a mesma coisa. Se Deus está morto, não é bem se Deus está morto, mas eu vou seguir nessa linhagem, tudo é permitido, e é. E aí vem Nietzsche, Estou conversando aqui, colocando os dois para conversar, vem Nietzsche e fala, se Deus está morto, você deixa de ser um simples homem, Se você não tem mais seu pai, sua mãe, o Estado, a igreja, a religião, Deus, para culpar pelas suas mazelas, pelas suas tristezas, pelos seus infortúnios, pela sua desgraça, só resta tu ser quem é. E isso que aparentemente, pelo menos enquanto conceito, já machuca, enquanto proposta existencial, é a insanidade. A insanidade nesse conceito de não darmos conta de responsabilizarmos por tudo que desejamos ser, fazer e respondermos por isto. Que é isso que vou colocar aqui na grande sacada do existencialismo. O existencialismo que muitos, e até mesmo eles eu estou pensando Sartre, que é gênio, vai se ver ateu, mas o que esses caras estão nos propondo e nos trazendo é uma nova concepção de homem, de humanidade, de religiosidade, de transcendência, de interação uns com os outros. É assustador.
E aqueles que possuem minimamente esta liberdade responsável, engajada, autêntica, sofrem demais com a nossa má fé, né? Sofrem demais com a nossa dificuldade em assumirmos para nós, para o outro, para o mundo, aquilo que somos. E é muito disso que é perdido. Porque cada vez mais essas pressões, essas coerções que eram colocadas e nos cerceavam internamente e externamente, estão sendo diluídas completamente. As relações pais e filhos, a relação professor e aluno, as relações de autoridade, uma parte significativa das pessoas não tem nem ideia do que seja isso. Pai, mãe, vó, professor, polícia, juiz, significa quase nada ou absolutamente nada para muitos. E, diante dessas novas relações, o que eu faço, quem eu sou, como eu atuo, nós não temos esses referenciais construídos. Eles estão sendo edificados. Mas se eu joguei parte de tudo isso fora, e ainda tem esse discurso que eu estou aqui insistindo, acho que toda semana, nesse individualismo exacerbado, eu fico acreditando que euzinho sou capaz, única e exclusivamente por mim mesmo, pegar-me pelos meus próprios cabelos e me erguer do abismo, do atoleiro, do caos que estou inserido. Perdido. Então, o perdido é muito dessa relação com a liberdade que nos é dada, que nos foi dada, que nos foi colocada, mas a gente... Liberdade para o quê? E liberdade para eu assumir o quê? Então, isso é o que se relaciona aos perdidos, assim. Ficou bom? Outras pessoas, até notei, eu vou seguir dentro ainda dessa tônica liberdade,